Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver a me ver. É assim, hoje estou aí para mostrar o funcionamento de um sistema de vendas e gestão de estoque que foi desenhado olhando para o cenário de um bar. Então, falando desse sistema, é um sistema híbrido, o que quer dizer que ele pode correr em multiplataforma, quer dizer, pode correr em dispositivos como telefones, tablets e computadores. Isso porque, olhando para um ambiente de um bar, por exemplo, era difícil imaginar, quer dizer, naquela toda movimentação, alguém a trabalhar com um computador. Então, foi daí que se pensou em ter um sistema que podia até correr em tablets, onde os atendentes podiam estar aí usando o tablet e a informação ser refletida na base de dados, onde, por exemplo, o dono do estabelecimento de casa poderia aceder através do seu telefone e lá ir ver os relatórios, quer dizer, ir acompanhando o que está a acontecer no seu estabelecimento. Então, sem mais delongas, aqui eu vou fazer login primeiro com o utilizador que é administrador, este utilizador neste caso. Então, entrando aqui, temos essa tela que nos dá mais ou menos um overview do que está a acontecer, quer dizer, no estabelecimento. Nos dá um relatório básico do que se vendeu hoje, do que se vendeu neste mês, do que se vendeu este ano, e assim também nos dá um saldo que é obtido através da diferença entre, quer dizer, o saldo em termos de dinheiro, partindo do princípio que tem um caixa e a partir do momento que se compra um produto há uma saída, e quando se vende há uma, quer dizer, quando se compra um produto há uma saída de dinheiro e quando se vende há uma entrada e depois faz a diferença e se coloca aí. Então, para mostrar, quer dizer, podemos começar a partir dos fornecedores. Então, existe um mecanismo aqui no sistema para controle dos seus próprios fornecedores, onde tem lá nome, contacto e também uma espécie de saldo de conta corrente, tendo em conta que alguns bares, alguns estabelecimentos vão buscar o produto, vendem e só no final vão fazer o pagamento do valor correspondente aos produtos que foram obtidos. Então temos aqui uma tela simples de cadastro de fornecedores. Então, para produtos, como você já está a ver aqui, estava num ambiente de teste, então aqui tem vários produtos cadastrados. Então, uma coisa é que os produtos todos que estão a vermelho é porque estão com estoque negativo, e os que estão com cor verde ainda têm estoque. Então, aqui interpretando essa tabela, isto aqui é a descrição do produto. Aqui nós temos o último preço unitário, o que deveria ser o último custo unitário, quer dizer, para o ambiente que o sistema foi desenhado, o estoque é feito por unidade. Então, infelizmente, é feito por unidade. Então, por exemplo, quando nós recebemos 2 caixas de cervejas que nos custaram cada 500 meticais, vai-se pegar esses 500 meticais e dividir por 12 garrafas e aí o preço do custo por unidade é cadastrado aqui no sistema. E aqui nós temos o preço unitário que nós iremos disponibilizar no sistema. É desta diferença que eu estava a dizer, onde ele vai, através dos preços dos custos, fazer, quer dizer, um saldo negativo, e o preço unitário vai saldar positivamente, e depois vai fazer a diferença e nos dar aí o que nós temos como
como lucro, podemos assim dizer. Então, para cadastrar esse produto, temos uma tela muito simples também, onde nós vamos aqui colocar a descrição do produto, o custo unitário, como estava a explicar, o preço de venda e a quantidade mínima de estoque. Essa quantidade mínima de estoque é importante porque muitos estabelecimentos, por exemplo, o que eu tenho visto, às vezes há um produto que acaba no armazém, por exemplo, sem o pessoal se aperceber. Então, quando se informa aqui a quantidade mínima do estoque, o sistema emite alertas, quer dizer, para os administradores, ao entrar no sistema, já podem ver, quer dizer, agora acabei desativando só para não atrapalhar muito, porque é uma coisa que foi desenhada mesmo para incomodar de um certo modo. Então, o sistema emite alertas e também pode emitir, podemos configurar o sistema para que ele envie alertas através do e-mail, informando que tem uma lista de produtos que está com estoque negativo, que vai esgotar ou qualquer coisa assim, ou que não tem estoque mesmo. Então, após feito o cadastro do produto, nós ainda não fizemos o estoque, quer dizer, nós podemos cadastrar aqui todas as marcas de bebida ou todas as marcas de bebida ou produtos que nós disponibilizamos no nosso bar ou estabelecimento comercial, sem nos importar se nós teremos o produto ou não, só para ter mesmo como uma descrição do produto que nós temos disponíveis. Então, para fazer estoque, temos aqui o menu estoque, onde nós vemos também a semelhança do que está lá. Nós aqui podemos ver também o que está em vermelho, produtos que não têm estoque, e o que está verde, produtos que têm estoque. Por exemplo, temos aqui 2M Flow lata, que o último custo foi 33 meticais, o último preço de venda foi 45 meticais. Então, nós temos um estoque negativo de -6. -6 por quê? Porque o sistema emite alertas de que esse produto está sem estoque, mas, por exemplo, pode ter já um estoque, só que alguém não teve tempo de registrar isso no sistema. Então, ele vai estar a vender a negativo e depois pode vir colocar os produtos, isso para não fazer o trabalho todo parar. Então, para fazer esse estoque, basta vir aqui, temos esse botão e temos este outro que é mais ou menos para fazer o inverso, onde temos entradas de produto, nós podemos ter uma quebra, por exemplo, uma caixa caiu, partiram-se algumas garrafas. Então aqui nós vamos fazer lançamento quer dizer, de estoque negativo, de quebras nesse caso. Então, para fazer o estoque, quer dizer, entrada de produtos, basta clicar aqui, por exemplo, temos aí 2M Flow lata. Então, aqui nós indicamos o fornecedor. Se não temos nenhum fornecedor indicado específico, podemos colocar em genérico. Neste caso, vamos colocar aqui o Emanuel, por exemplo. Então, o último custo desse produto era 33 meticais, mas isso pode ter alterado, pode ter descido ou pode ter subido. Então, temos aqui o estoque atual que temos de -6. Então, nós vamos fazer a entrada. Lembrando aqui que, infelizmente, a entrada, por agora, é feita por unidade, mas nada impede de colocar só um desenvolvimento aqui, onde já será mesmo, teremos que, por exemplo, quer dizer, adaptar um bocado aqui esse ecrã para fazer já o cálculo de caixa e depois ele já calcular por unidade, mas enfim, por exemplo, aqui eu hei de inserir 100 2M Flows e tem um código de lote que aqui em Moçambique não é tão aplicável, que é para questões de produtos que expiram prazos e depois poder fazer recolha de todos eles por lote ou informar também o prazo de validade por lote. Mas enfim, tem aqui, como eu estava a dizer, validade do produto, mas não é tão aplicável aqui. E tem este check que diz se isso vai para a conta corrente ou se já foi pago, quer dizer, em mãos. Então, quando nós indicamos que vai para a conta corrente, isso vai lá aumentar o saldo negativo na conta do fornecedor.
Caso contrário, ele assume que nós tiramos de um fundo específico, que depois tem que ter uma forma de fazer o lançamento deste fundo específico, até mesmo para darmos cálculos e relatórios corretos. Então, neste caso, vou indicar que um fornecedor e adicionar. Depois de adicionar, como vocês podem ver, 2GM Flow já está com um estoque positivo, já está verde, e temos aqui 94 porque ele já removeu aqueles seis produtos. Indo aqui, eu só vou mostrar mesmo bem rápido, que é por causa mesmo do tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Então tem aqui uma área de utilizadores, onde nós vamos definir, por exemplo, aqui tenho aqui o utilizador que eu estou a usar, infelizmente não aparece aqui por ser administrador full, quer dizer, alguém que pode fazer tudo, eu posso até quer dizer, fazer o reset do sistema e tudo mais. Então temos aqui um administrador e temos um balcão. Então já vou mostrar de seguida como funciona esse utilizador, por exemplo, balcão. Então, vindo aqui em caixa, é o ecrã, quer dizer, onde tudo acontece. Mas eu prefiro mostrar esse caixa quando já for, quer dizer, a vez de mostrar o utilizador normal. Então aqui nós temos uma área para gestão de despesas. Como nós todos sabemos, nós estamos no estabelecimento e existem despesas, quer dizer, existe credit, existe imposto de sei lá o que, existe, enfim. Então, já que nós fizemos a entrada e o sistema já nos dá um saldo daquilo que pode estar no caixa, tem essa área onde nós vamos registrar, quer dizer, as despesas, por exemplo, para usar o sistema e todos os dados já estarão a correr relatórios em tempo real para o responsável do estabelecimento. É necessário que o sistema, por exemplo, esteja online. Nesse caso, eu estou a trabalhar offline, mas é necessário que o sistema esteja online. Então, sendo assim, seria necessário, por exemplo, ter megas. Então, aqui é só indicar a despesa, indicar o valor, e tem aqui o tipo, mas não está sendo aplicado. Tipo por quê? Porque tem despesas como água, por exemplo, que é só questão de habilitar aqui, que são despesas fixas, não fixas em termos de valor, mas que vão correr todos os meses. Então o sistema também pode te informar de que despesa X está a se aproximar a data, então para se fazer o pagamento, enfim, coisas desse tipo. E até pode ser também pagamentos dos funcionários que estão no estabelecimento, que é uma despesa fixa sobretudo do valor, apesar de ter às vezes bônus, sei lá se é assim que acontece aí, mas enfim, nesta área nós podemos inserir essas despesas e também fazer o controle disso. Então, vou entrar aqui como um utilizador balcão, só para podermos ver como a coisa acontece por lá. Então, entrando aqui como balcão, a tela é muito mais simples, até porque não existe o porquê um usuário de um balcão, um atendente, ter acesso àquela toda a informação. Por exemplo, quanto está-se a vender, coisas desse tipo. Não existe o porquê deles ter acesso a essa informação. Então, logo ao entrar, como eu disse, o sistema foi desenhado para um cenário em que, por exemplo, de um tablet, poderia muito bem aqui se trabalhar sem nenhum problema, e a tela estaria mais ou menos assim. Então, nesse cenário estamos num computador e ele adapta-se. Se fosse um telefone também iria se adaptar. Então, como funciona aqui? Nós temos um cenário de mesas, um conceito de mesas. As mesas são autonumeradas, não são fixas. Existe um estabelecimento, por exemplo, que tem uma mesa 1, que nunca vai deixar de ser 1, mas aqui assume-se que estamos na barraca e cada pessoa que estiver a pagar assume-se que é uma mesa, que é uma conta específica. Então, vindo aqui, existe uma descrição
necessária caso se precise de um dado específico para se lembrar do utilizador. Mas essa mesa será a mesa 1, porque não tem nenhuma aqui aberta. Então, aqui até já tem uma descrição, algo que facilite a identificação da mesa. Então, por exemplo, chapéu rosa. É só um exemplo, chapéu rosa, uma moça que está de chapéu rosa, um moço, que é estranho, mas enfim. E também, como acontece lá nos fornecedores que têm o saldo negativo dos fornecedores, aqui também acontece o mesmo. Nós temos cliente e tem um saldo, pode ter um saldo negativo, ou podemos ter clientes fixos, clientes que vão lá e consumir, depois pagar o valor num outro dia, e enfim. Então é esse cenário aqui onde temos esses clientes. Mas por enquanto vamos colocar um cliente genérico, um cliente qualquer que vai pagar no momento. Então, inserindo, nós temos aqui uma mesa criada. E aqui, por exemplo, nós temos... Nós podemos inserir uma outra mesa. Então, temos aqui adicionada, por exemplo, 2 mesas. Então, e assim em diante, a cada vez que nós criamos mesas, ele começa a aparecer. Deixa eu só enriquecer aí com mais exemplos. Ok. Na descrição, não pode não colocar nada, colocar apenas um ponto, só para identificar. Então, à medida que nós vamos adicionando as mesas, já temos aqui esta grelha sendo construída. Então, por exemplo, na mesa 1 eu já tinha dado uma descrição, chapéu rosa, ele já mostra aqui. Então, o que ele consumiu? Por enquanto nada, o total da mesa é 0. Então, por exemplo, ele pede 2 gems flows, que acabamos de colocar aqui. Basta aqui escrever 2 gems e ele já vai aparecer aqui. Ele já mostra quanto tem de estoque para não vender o que não existe ou vender o que existe de forma consciente. Então, vindo aqui, nós podemos adicionar que ele quer, por exemplo, 5 2 gem flows. Então, aqui tem o total destes produtos. 5 por 45 dão 225. Então, inserindo aqui na lista, ele já tem, quer dizer, nesta mesa já tem este pedido do Gemflow e temos aqui o total. Então ele vai pedir de novo, por exemplo, Fanta laranja 2 litros, 2 garrafas. Então, fazendo isso, ele já insere. E assim também funciona para outras mesas. Nessa mesa está vazia, por exemplo, e ele não vai adicionar aqui. Então temos esse cenário onde temos 2 produtos, Fanta e laranja. Fanta consumiu-se, quer dizer, 2 garrafas e 2 Gemflow 5. O preço total de 2 Gemflow foi 225. O preço de Fanta laranja 2 litros é de 170. E podemos inserir mais um só para enriquecer o exemplo aqui, 2 gem grande. Então podemos colocar aqui 10. Então, em caso de falha, por exemplo, ele vai devolver esse 2 gem grande. Então tem esse botão aqui que é para fazer para fazer a devolução. Então, fazendo isso, quer dizer que foi feita uma devolução deste produto. Voltando aqui, nós já não temos nessa lista. Então, após feitas as vendas, quer dizer, no momento do pagamento, quer dizer, isso pode ser no momento do pagamento ou tem um conceito de fecho de mesa. O que acontece normalmente nos bares é que as pessoas vão pedindo, os atendentes vão anotando. Eu falo isso porque tenho uma experiência com bares. Então, as pessoas vão anotando e depois vem a conta no final de tudo, ou vai se renovando, quer dizer, vai se tirando
uma espécie de extrato de consumo, onde já vai dando aí a informação de quanto já se consumiu. Então, depois existe o fecho. Então, fazendo o fecho aqui, tem aqui o total que foi consumido, qual é o método que vai ser usado para pagamento. Pode ser pago por cash ou pode usar um M-Pesa. Então, qual é o valor que foi pago? Por exemplo, aqui ele entregou 500 meticais. Então, aqui já dá qual será o troco ou qual foi o troco que a pessoa deverá receber. Então, ou que recebeu, no caso, se nós tivermos a ver os relatórios. Então, fazendo isso, já fechamos a mesa desaparece aqui da grelha, ficam as outras mesas estão abertas, mas se nós formos a vir aqui, nós podemos uma opção de ver vendas. Então, entrando aqui, nós temos essa listagem de vendas, que está, por exemplo, em ordem decrescente. Isso quer dizer que a demora é porque tem muitas vendas. A venda foi feita por Moisés Tomás, foi uma venda número 1400 e tal, e temos aqui a data e a hora que foi emitida a venda, o total da venda, quanto foi pago na venda, quanto foi o troco, qual foi o método, se foi cash ou, quer dizer, deixa só aqui, ok, se foi cash ou M-Pesa e tudo mais. E em caso de ter uma impressora térmica, já podemos emitir até os recibos, mas infelizmente isso ainda é difícil de encontrar nos bares, enfim. Então temos aqui um olho para ver o que foi vendido de facto naquela linha específica, quais foram os produtos que estiveram incluídos naquela venda. Então, isto o utilizador, quer dizer, balcão, pode ver, e temos também aqui, ele também pode ver quais produtos tem no estoque e lançar, por exemplo, as quebras. Então, quer dizer, ele tem a possibilidade de lançar isso, e depois o administrador tem um relatório para ver o que foi lançado de quebra, o que foi lançado de lucros e tudo mais. Então, voltando aqui, como o gestor, como vocês, para os mais atentos, ou se puderem voltar, verão aqui que as vendas diárias já acrescentaram, consequentemente, anuais e mensais. Então, ele já dá aqui uma receita, quer dizer, do que foi vendido este mês e o que foi gasto, quer dizer, o que despesa, se tivesse despesa aqui já ia aparecer, e quebras também iria aparecer, e isso iria bater de uma certa forma a receita mensal. E nesse relatório nós podemos ver por meses, podemos ver, por exemplo, o que aconteceu no mês de setembro, o que aconteceu no mês de... enfim. E tem mais uma coisa aqui, que clicando aqui em cima de cada card, nós temos relatórios específicos. Então aqui, por exemplo, clicando na vendas diárias, nós podemos ver as vendas por dia, em um determinado dia. Por exemplo, aqui fazendo isso, nós vamos ver aqui que teve essas vendas, que teve uma Fanta Uva, que eu, quer dizer, fiz o lançamento muito antes, às 5 horas, só para testar aí, já que estava já alguns dias sem abrir o sistema. Então tem aqui 2M Flow Lata, que foi vendida no dia 18, e aqui já aparece qual foi o total daquele dia. Então, indo nas caixas também é possível, como estava a dizer, é possível ver o que está a acontecer especificamente no estabelecimento. Quer dizer, o Moisés pode estar lá a vender, e o administrador vir aqui e conseguir ver que, ok, para essa mesa tem coisa X, com as descrições específicas, se as mesas tiverem numeração, é o que é lançado nas descrições, e enfim.
tem mais coisas aqui que gostaria de mostrar, mas já roubei muito do vosso tempo e do meu também, até porque o meu alarme já soou aqui. Então, para qualquer coisa, estou disponível para contactos. Acho que a pessoa que vai te mostrar esse vídeo ou o local onde irás ver o vídeo já terá o meu contato aí disponível. Obrigado pela atenção dispensada e continuação de um bom dia.